É isso mesmo. Tirei o Proxmox do meu HomeLab e coloquei o OpenStack. Bom, depois de compartilhar isso lá no Instagram, gerou uma grande polêmica, digamos assim, né? Muitas perguntas, muitas dúvidas sobre por que eu tinha feito aquilo. Então eu resolvi gravar esse vídeo. Caso você não me siga no Instagram, me segue lá, @MatheusLinux_. Eu compartilho aí sobre os meus estudos diários e tudo mais, talvez você consiga tirar alguma ideia interessante de lá. Bom, então por que eu tirei o Proxmox do meu HomeLab? Justamente porque eu queria estudar algo diferente. Algo que eu tenho focado muito é Terraform, justamente para o meu trabalho. Então tinha algumas coisas que eu queria praticar e o Proxmox ele é de certa forma limitado quanto a isso, né? Você tem poucos recursos disponíveis para você trabalhar dentro do provider do Terraform, não tem também um provider, digamos, que seja oficial, então depende muito do desenvolvedor que está mantendo aquele provider. Então isso dificulta um pouco você conseguir praticar, né, certas tecnologias. Então essa foi a minha decisão de utilizar o OpenStack. Eu pensei, why not, né? Com o OpenStack, eu tenho um leque maior de opções para que eu possa codar a infraestrutura com o Terraform e praticar essa tecnologia, né? Eu acredito que o HomeLab ele é muito disso. É você poder destruir, reconstruir, testar novas tecnologias e estudar. Não é para ser, digamos, o seu servidor produtivo lá para hostear suas aplicações. Então eu não tenho muito apego quanto a isso. Peguei, deletei e refiz toda a infraestrutura utilizando OpenStack. Aprendi demais esse processo, continuo aprendendo, todos os dias eu estou estudando, mexendo, fazendo alguma coisa. Já fiz VPN, codei tudo com Terraform, parte de SEO toda com Ansible. Então ele me proporcionou um aprendizado muito grande. Mas aí vem a pergunta, né? Qual que é a diferença entre o Proxmox e o OpenStack? Essa foi uma pergunta muito comum, né? As pessoas tiveram dúvida se eu posso substituir o Proxmox pelo OpenStack, se o OpenStack é melhor, se o OpenStack é pior, enfim, qual que é a diferença entre eles? Então vamos lá. O Proxmox ele é basicamente um Debian modificado especificamente para virtualização, né? Então o Proxmox ele é focado em virtualização. Todo o ecossistema dele é focado nisso. Então, para você instalar o Proxmox, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai baixar uma ISO, você vai queimar essa ISO num pendrive, né? E essa ISO você vai utilizar para instalar o sistema, que essencialmente é um Debian, como eu falei, modificado. Então ele vai trazer algumas coisas, como ali a interface gráfica já do Proxmox, o KVM, enfim, coisas relacionadas à virtualização. Ele é um substituto gratuito, né, para quem utiliza VMware, Hyper-V, enfim, é uma opção muito boa. E me serviu muito bem, eu nunca tive nenhum problema com ele, né? Já o OpenStack, galera, ele é extremamente mais complexo do que o Proxmox. Então a primeira pergunta que o pessoal me fez é, pô, é mais fácil utilizar o OpenStack? Vale a pena? Cara, não vale a pena, tá? Não vale a pena. O Proxmox ele é um sistema de virtualização, se é isso que você precisa, é ele que você tem que utilizar. O OpenStack ele é algo muito maior, digamos assim, por isso que ele se torna mais complexo. Por que eu digo maior, né? Até para a galera não se doer, não é porque ele é maior, porque ele é melhor. Não, cada um tem o seu uso específico. O OpenStack, a ideia dele é ser uma cloud privada. Então pensa que existe lá a AWS, né? A AWS tem vários serviços, né? Tem serviço de load balancing, de virtualização, de object store, de block store, IAM, enfim. São várias gamas de serviços, né? Isso é o que o cloud entrega para você. Então o OpenStack ele é basicamente a mesma ideia, só que é para ser privado. Então você faz o deploy do OpenStack na sua própria infraestrutura. Só que se você pensar na quantidade de serviços que isso traz, ele traz uma complexidade muito grande, tá? Então se você não pretende estudar sobre isso, não quer se aventurar com isso, não tem um objetivo específico para o OpenStack, então com certeza não vale a pena. No meu caso, eu já tinha estudado sobre OpenStack, ambiente de desenvolvimento, quando eu fiz a certificação, eu sempre tive vontade, né, de colocar no HomeLab. Enfim, foi o momento ideal ali, porque eu consegui juntar a parte de infraestrutura como código com OpenStack, juntei o bom, útil ao agradável e fiz essa doideira aí. Então, só para vocês terem uma ideia da imensidão do OpenStack, tá? O OpenStack, ele não é uma ISO. Tá? Você instala um sistema operacional base, que no meu caso foi o Rock Linux 9.5. Eu tenho rodando direto no hardware dos meus dois Optiplex. E em cima desse hardware eu fiz a instalação do OpenStack. Se você for instalar manualmente, você vai demorar semanas, se não meses, para fazer. Tá? Realmente é muito complexo, é muito detalhe. Então, a gente utiliza sempre automações em cima disso. No meu caso, eu utilizei o chamado Cola Ansible, tá? Que é um playbook estratosférico que faz a configuração do OpenStack para você utilizando containers Docker. Então fica
top, fica como código, ele só é extremamente complexo, né? Então, foi dessa forma que eu fiz a configuração. Só que aí entra um detalhe, né? Então, o OpenStack, ele é separado em diferentes serviços que você pode adicionar ou remover da stack do OpenStack em si. Então, por exemplo, virtualização, o componente responsável é o Nova, tá? Caso você não conheça nada de OpenStack e você queira conhecer, tem uma playlist antiga que eu fiz aqui no canal, que eu fiz um curso de OpenStack, tá? Tem umas 14 aulas lá que eu passo por todos os serviços básicos. Talvez te ajude. Então o Nova, ele é o serviço de virtualização. Então ele é todo implementado para falar com o KVM, enfim, essa parte de virtualização baixo nível. Então ele é um serviço totalmente separado. O Neutron vai cuidar da parte de rede, que é extremamente complexo, né? Você pode criar VLAN, VXLAN, FIS, FLAT, um monte de rede que eu nem entendo direito. Então você consegue utilizar ele para isso e é um baita aprendizado, sinceramente. Você tem, por exemplo, o Glance, que vai gerenciar as suas imagens, né? As imagens CloudNet lá, preparadas para cloud mesmo. Você tem o Cinder, que vai gerenciar a parte de storage. Então, se você tem, por exemplo, um storage lá, um appliance mesmo, você quer expor esse storage para o OpenStack para que as aplicações possam consumir, você vai utilizar o Cinder para isso. Então, cada um deles tem uma integração específica. E aí tem os serviços que não são default, que você pode inclusive estender o OpenStack e trazer mais coisas para a sua infraestrutura. É algo que eu estou fazendo hoje, tá? Eu fiz o deploy recentemente de um serviço chamado Octavia, que ele faz o balanceamento de carga. Então eu fiz o deploy dele para que eu possa integrar com o meu cluster Kubernetes. Então é algo extremamente complexo se você for pensar, tá? E tem vários outros serviços que você pode trazer de acordo com as suas necessidades, né? A banco como serviço, orquestração de containers, OpenStack tem tudo isso. Então, respondendo à pergunta, vale a pena trocar o Proxmox pelo OpenStack? Cara, se você não tem um objetivo claro, não vale a pena, tá? Se o seu objetivo é virtualização, Proxmox vai dar bom, é a melhor ferramenta para isso. O OpenStack é algo muito, muito, muito maior. Tem alguns casos de uso, se eu não me engano, aqui no Brasil do OpenStack. Se eu não me engano, a Vivo teve um grande caso de uso, tem ainda, né? E eu acredito que isso tenha muito a ver com certificação de segurança, né? De você ter o controle da infraestrutura total, né? E por alguma certificação de segurança, por compliance, enfim, você traz tudo isso e constrói a sua cloud local. Então você compra uma caralhada de servidor físico, instala tudo lá e faz o deploy dessa cloud gigantesca e os sites então vão utilizar esse OpenStack ao invés de utilizar o que seria a AWS ou outros cloud providers. E aí, você curtiu essa ideia de utilizar o OpenStack? Já está rodando, bombando, com um monte de automação em cima. Se vocês quiserem que eu mostre um pouco mais sobre isso, tem interesse em ver um pouco mais sobre como eu montei meu Home Lab, a arquitetura, como ficou por trás dos panos aqui a questão do OpenStack, eu tenho algumas coisas, alguns problemas que eu enfrentei, que eu tive que contornar. Então, se você acha que é interessante fazer esse tipo de conteúdo, deixa um comentário aqui embaixo, tá bom? Um grande abraço e valeu!